Ateísmo naturalista, Richard Dawkins. O ateísmo naturalista, mais do que uma simples negação do sobrenatural, é um sistema filosófico que postula que tudo o que existe pode ser explicado exclusivamente através de leis e processos naturais verificáveis pela ciência. Um dos mais eloquentes defensores contemporâneos desta posição é Richard Dawkins, que não só promoveu estas ideias a partir de um quadro científico, mas também transformou o debate em torno da religião e da ciência numa discussão de interesse público. Seu ateísmo é uma abordagem profundamente baseada no pensamento racional e no método científico, o que o diferencia de outros críticos da religião. Dawkins, nascido em Nairobi em 1941, teve uma infância marcada pela transição entre um ambiente culturalmente cristão e a sua posterior formação científica no Reino Unido. Educado na Universidade de Oxford sob a tutela de figuras como Nicholas Tinbergen, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia, Dawkins desenvolveu um interesse especial pelo comportamento animal e pela biologia evolutiva. Em seu livro de 1976, The Selfish Gene, Dawkins propõe que os organismos nada mais são do que veículos temporários para a perpetuação dos genes. Nesta perspectiva, a complexidade da vida é explicada como resultado de milhões de anos de seleção natural, um processo que não requer intervenção divina. Imagine isto: cada um de nós nada mais é do que um robô biológico, concebido pelos nossos genes para garantir a nossa sobrevivência e reprodução. Esta ideia, embora inicialmente chocante, estabelece uma base sólida para a compreensão da vida de um ponto de vista puramente naturalista. Por exemplo, Dawkins discute como os comportamentos altruístas, que podem parecer contrários à sobrevivência individual, na verdade beneficiam os genes. Pense nas abelhas operárias, que sacrificam suas vidas para proteger a colmeia. Do ponto de vista genético, estão a ajudar a perpetuar o ADN partilhado com a rainha. Esta interpretação desmonta a necessidade de atribuir moralidade ou complexidade biológica ao desígnio divino. Enquanto The Selfish Gene se concentra na biologia, The God Delusion, de 2006, leva a crítica para o domínio teológico. Dawkins argumenta que a crença em Deus não é apenas desnecessária, mas também prejudicial. Segundo ele, as religiões contribuíram para perpetuar as guerras, a discriminação e a estagnação intelectual. Por exemplo, o chamado argumento do design. Este raciocínio, popularizado por figuras religiosas, sustenta que a complexidade do universo implica necessariamente a existência de um designer, Deus. Dawkins refuta este argumento apontando que a seleção natural é um mecanismo muito mais parcimonioso e elegante. Para ilustrar isto, Dawkins usa uma metáfora famosa, o relojoeiro cego. Segundo os teístas, se encontrarmos um relógio no chão, presumimos que alguém o projetou. No entanto, Dawkins argumenta que a natureza não funciona como um relógio feito por um artesão, mas sim como um sistema no qual pequenas modificações cumulativas, a seleção natural, produzem complexidade sem a necessidade de um designer consciente. Por exemplo, os olhos humanos, uma estrutura frequentemente citada como evidência de design inteligente, apresentam defeitos que um criador perfeito não teria permitido, como a existência de um ponto cego. Isto sugere que os olhos não foram projetados, mas evoluíram gradualmente acumulando melhorias adaptativas. Dawkins vê a ciência como uma fonte de admiração e significado, em oposição ao que ele considera explicações simplistas e dogmáticas da religião. Para ele, o método científico não só explica como funciona o universo, mas também tem profundas implicações filosóficas. Negação do sobrenatural. Segundo Dawkins, não há evidência empírica de deuses, anjos, almas ou quaisquer entidades sobrenaturais. Tudo o que percebemos pode ser explicado por leis físicas e químicas. Por exemplo, os milagres muitas vezes têm explicações naturais. Um terremoto, longe de ser um castigo divino, é o resultado das placas tectônicas. A ciência como ferramenta suprema. Dawkins insiste que qualquer afirmação deve ser testável e falsificável. Nesse sentido, as crenças religiosas que não podem ser submetidas à experimentação permanecem fora do domínio da racionalidade. Por que Dawkins é tão polarizador? Enquanto alguns o consideram um defensor da razão, outros o acusam de intolerância para com os crentes. Porém, seu principal objetivo não é ofender, mas desafiar crenças que, segundo ele, perpetuam o pensamento arcaico. A humanidade pode realmente avançar enquanto se apega a ideias sobrenaturais? Uma das características centrais do ateísmo naturalista de Richard Dawkins é a sua crítica à religião, que ele considera não apenas desnecessária, mas também contraproducente. As religiões, por serem baseadas em crenças inverificáveis e muitas vezes irracionais, são um obstáculo ao progresso do conhecimento humano. Esta rejeição da religião baseia-se em vários pontos-chave que Dawkins desenvolve ao longo de suas obras.
Dawkins observa que as religiões promovem sistemas de crenças que são aceitos sem questionamento. Estes dogmas, estabelecidos pelas escrituras e pelas tradições religiosas, não estão sujeitos ao mesmo tipo de escrutínio ou análise que aplicadas afirmações científicas. Em muitas ocasiões, as pessoas que praticam uma religião adotam as suas crenças de forma hereditária ou social, sem entrarem em profunda reflexão sobre as evidências por trás dessas crenças. Esse processo de aceitação sem questionamentos, segundo Dawkins, impede o desenvolvimento de uma mentalidade crítica, essencial para o avanço intelectual e o progresso da humanidade. As religiões, historicamente, têm sido uma importante fonte de divisões e conflitos entre grupos humanos. Ao longo da história, as diferenças religiosas motivaram guerras, perseguições e exclusões, e muitas vezes estas tensões foram justificadas com a crença de que um grupo de pessoas possui a verdade absoluta. Este fenômeno, segundo Dawkins, contribui para a perpetuação de um ambiente social fragmentado, onde as pessoas não se reconhecem como iguais, mas antes veem-se através das lentes de diferenças irreconciliáveis. A religião, ao oferecer explicações sobrenaturais para a origem e funcionamento do universo, entra em conflito com teorias científicas, especialmente em áreas como biologia evolutiva, cosmologia e física. A crença em forças sobrenaturais retarda a aceitação de teorias científicas. A teoria da evolução, por exemplo, foi rejeitada por alguns setores religiosos, apesar de ser uma das teorias mais bem fundamentadas e com maior evidência empírica dentro da biologia. Ao promover explicações não verificáveis, a religião põe em causa o método científico, que se baseia na observação, na prova e na falsificabilidade. É possível substituir a religião pela ciência e pela razão? A moralidade e os valores éticos não dependem da religião. A ética, argumenta ele, pode surgir de princípios racionais, como empatia, raciocínio lógico e compreensão das consequências de nossas ações. Neste contexto, mencione a regra de ouro, que diz: trate os outros como gostaria de ser tratado. Esta regra não necessita de uma justificação religiosa, mas pode basear-se na compreensão de que as nossas ações impactam os outros e também a nós mesmos. Através desta perspectiva, Dawkins propõe que a moralidade pode ser construída sobre bases humanas, racionais e naturais em vez de depender de uma autoridade divina ou revelada. O que motiva as pessoas sem crenças transcendentais? Uma preocupação comum com o ateísmo é como as pessoas podem encontrar motivação ou propósito sem acreditar em um ser superior ou em uma ordem divina. Dawkins responde que a ciência oferece um vasto campo de maravilhas e mistérios que podem proporcionar uma sensação de admiração e satisfação intelectual. Compreender o universo, a origem da vida, a evolução das espécies e as complexidades do cosmos fornece motivos suficientes para exploração e aprendizagem. A ciência, na sua perspectiva, não só oferece respostas, mas também gera questões e abre novos caminhos de pesquisa e reflexão. Alguns críticos argumentam que a ciência não pode oferecer o conforto emocional que muitos encontram na religião. A busca de sentido e propósito pode parecer insuficiente do ponto de vista puramente científico, principalmente quando nos deparamos com situações de sofrimento ou morte. Dawkins aborda esta questão sugerindo que o propósito da vida não vem de uma fonte transcendental, mas da capacidade humana de criar significado através das nossas ações, relacionamentos e da descoberta de novos conhecimentos. Outro desafio ao qual Dawkins responde é o vazio existencial que pode surgir da ausência de crença religiosa. A questão do propósito da vida, da morte e do significado da existência são questões fundamentais que a religião tem tradicionalmente abordado. Na ausência de propósito divino, algumas pessoas podem ser atraídas para o niilismo, a ideia de que a vida não tem significado inerente. Dawkins responde destacando a beleza inerente ao processo de viver e a possibilidade de encontrar um propósito através da exploração do mundo natural. A compreensão dos processos naturais e a descoberta do universo fornecem uma razão suficiente para a existência, sem a necessidade de um propósito transcendental. A vida, nesse sentido, é valiosa pelo que cada indivíduo pode aprender e criar ao longo de sua existência. A ciência é suficiente para responder a todas as questões humanas. Embora Dawkins seja firme na sua defesa do método científico como a ferramenta mais confiável para a compreensão da realidade, ele também reconhece que algumas questões podem escapar às respostas científicas. Perguntas sobre o sentido último da vida, a experiência subjetiva do sofrimento ou a natureza do amor, por exemplo, podem não ter uma resposta científica clara. A ciência pode descrever como as coisas funcionam, mas não pode necessariamente fornecer respostas a questões sobre o propósito final ou a experiência subjetiva dos seres humanos. Esta limitação da ciência levanta questões como preencher o vazio deixado pela religião em termos de significado e comunidade?
A ciência pode fornecer uma base ética suficientemente sólida para a coexistência humana? Como responder àqueles que encontram conforto na fé, mesmo quando as crenças que defendem não são apoiadas por evidências científicas? Embora a ciência não possa resolver todas as questões de significado ou experiência emocional, a sua abordagem é mais consistente com o mundo que deve ser compreendido através da observação, da razão e do ceticismo. A comunidade humana pode basear-se em valores partilhados de empatia, cooperação e busca da verdade, sem a necessidade de apelar à autoridade divina.